Aleluia, glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Com muita alegria, convido ao púlpito nosso convidado desta noite, nosso pastor. Dirija as mãos para o altar. Pai amado, toma o teu filho, o teu servo, em tuas poderosas mãos. Usa-o, Senhor, de conformidade com a tua vontade. Seja ele barro e o Senhor o oleiro, para a glória de Jesus de Nazaré, para o crescimento da igreja e para a salvação dos pecadores, em nome de Jesus. Amém. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Oh, glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez na demissão, a convite do nosso pastor presidente, Jailson Crispim. Prazer imenso, meu pastor, nosso pastor também, amém. Todo o corpo ministerial, nosso pastor Luiz Henrique, que nos trouxe. É um prazer conhecer todo o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Culto de missões, temos um tema e vamos estar aqui abordando aquilo que o Eterno colocar em o nosso coração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8. Glória a Deus. O tema, do culto de missões dessa noite é missões mundiais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo, enquanto estávamos orando, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor nos deu aqui esse texto no livro do Atos, capítulo 8, respeitando o tema, sem sair do tema, a partir do verso 26. Vamos ler alguns versículos com a igreja. Atos capítulo 8, versos 26 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você perceber que o seu irmão que está do seu lado está com alguma dificuldade, se você já encontrou, quiser ajudar, ajude para ganhar tempo. Amém? Glória a Deus. Toda a igreja do Senhor encontrou, diga comigo, encontrei. Diz assim a palavra do eterno Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se, foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E a igreja mais uma vez diz amém. Fecha os teus olhos só mais um instante. Senhor Deus, estamos na tua presença em total dependência, Senhor, cônscio das nossas limitações, sabendo, Senhor, que sem ti nada, mais nada podemos fazer. Que o teu Espírito Santo nos ajude mais uma vez a estar trazendo a tua palavra, uma palavra missionária de despertamento para o nosso coração. É para a glória do teu nome que nós te agradecemos. E a igreja diz:
Poder sentar, queridos irmãos. Meus irmãos, missões é o tema central, podemos assim dizer, da Bíblia Sagrada. Deus, Ele ama missões, como já foi dito. E missões é algo tão tremendo que já se inicia ali no Jardim do Éden, quando o homem resolve, junto com a sua esposa, comer do fruto proibido e sair da posição de excelência que estava. A Bíblia diz que Deus passava todos os dias pela viração do Jardim do Éden, mas naquele dia, Adão e Eva, a sua esposa, não estava no lugar do encontro. Eu acho lindo, meus irmãos, que Deus não deixou de ir, mesmo sabendo que Adão e Eva estavam escondidos, com medo, com vergonha. A voz de Deus começa a ressoar no jardim, dizendo: Adão, aonde tu estás? Deus ali está sendo o primeiro missionário, buscando o homem caído e bradando, dizendo: Adão, aonde tu estás? Adão, ele abre a boca e diz o seguinte: Senhor, estava aqui, ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. Aí Deus trata com Adão, dizendo assim: quem foi que disse que você estava nu? Comesse do fruto proibido, a qual eu havia dito que não comesse. E ali, meus irmãos, Deus começa a tratar com Adão e com a sua esposa. Diga comigo assim: Deus é o primeiro missionário. Depois da queda do homem, meus irmãos, Deus estava agora ali, já havia projetado a obra missionária. Ele tira aquela roupagem que Adão e Eva tinham feito de folhagem e coloca agora uma pele de cordeiro. Entanto, Adão e Eva, uma roupa com pele de cordeiro, simbolizando o sacrifício de Cristo. Hoje, nesta noite, o Espírito Santo trouxe esta palavra aqui ao nosso coração e vamos extrair alguns pontos interessantes para missões. Perceba que o texto que ora acabamos de ler vai dizer assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe. Quem falou a Filipe? Quem falou a Filipe? Meus irmãos, que coisa tremenda. Eu vejo aqui uma interação, eu vejo aqui um relacionamento entre Filipe e os céus. Eu vejo aqui, meu pastor Jailson, uma comunhão entre aquele homem e os céus. Eu quero dizer nesta noite aqui, que até os dias de hoje, os anjos, eles são cooperadores para a obra missionária. Que coisa linda, irmãos. Filipe agora se depara com o anjo, estava ali sobre a ajuda de um anjo para fazer missões. E o primeiro ponto que eu destaco para essa mensagem: não se pode fazer missões sem ter um relacionamento com os céus. Porque muitas vezes alguém não vê resultado, pastor, é porque falta relacionamento com Deus. É porque falta intimidade com Deus, porque não adianta apenas conhecer a Escritura e não conhecer o Deus da Escritura, e não ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que o anjo chega para Filipe e diz assim: levanta-te. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: levante-se. A mensagem para missões ainda é a mesma: levante-se. A mensagem para a obra missionária até hoje é a mesma: levante-se. Houve um homem chamado Luiz Bush. Esse homem chamado Luiz Bush, aleluia, glória a Deus, ele criou um grande projeto missionário chamado Janela 1040. Quem já ouviu falar aqui? Projeto missionário Janela 1040. Aquele homem sentiu de Deus. Ele fez todo o mapeamento entre a África até a Ásia, os países que ainda não conhecia o nome de Jesus e que era de difícil acesso. Ele fez o projeto Janela 1040, que até hoje funciona. E eu quero dizer quantos foram enviados, quantos foram mortos, quantos foram dilacerados
por amor à causa, mas não voltar atrás. Você pode olhar para o seu irmão e perguntar para ele: você está disposto a fazer missões? Você pode dizer para ele: Deus conta com você. Aonde você estiver, você é um missionário. O próprio Jesus disse: recebereis a virtude do alto. De onde vem a virtude do alto? A capacitação para eu poder fazer missões. E ele diz assim: recebereis a virtude do alto e ser-me-eis testemunhas, aleluia, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que o texto está dizendo? Você começa em casa, você começa em Jerusalém, você começa com a sua família, você começa com seus vizinhos, você começa com a sua comunidade, você começa no seu trabalho. O que é isso, pastor? Jerusalém, lá na faculdade, lá na escola, lá no curso, aleluia, eu não sei, é Jerusalém. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: aonde você está? É Jerusalém. Evangeliza, evangeliza, que essa chama não se apague no seu coração. Judeia, mais além, Samaria, mais além, missão transcultural, aleluia, povo de outro costume, de outra língua, aleluia, até os confins da terra. A visão de Deus é mundial. A visão de Deus é alcançar o mundo perdido. Faz-me lembrar de um grande escritor de um livro, Andrew, ele é missionário holandês, e ele escreveu um livro muito interessante chamado Contrabandista de Deus. Quem já ouviu falar nesse livro aqui? Contrabandista de Deus. Certo dia, ele estava com um carro cheio de Bíblia, ele tinha que passar escondido nas fronteiras. Se fosse visto ele levando Bíblia, morria. Era tráfico ali para eles. E aquele homem estava no carro, carro pesadinho, a mala cheia de Bíblia. E de repente, na fronteira, a alfândega parou. Aquele missionário dizendo: para onde você vai? Ele disse para onde estava indo: Polônia, Varsóvia. E ali, aqueles homens com fuzil na mão, diz assim: me dê a chave para eu abrir a mala desse carro para fazer uma breve vistoria. E ele tremendo disse: Deus, e agora? Geralmente temos o costume de orar para Deus abrir os olhos aos cegos. Ele dizendo no testemunho dele: mas eu vou orar agora para que o Senhor cegue esses homens, para que não veja que tem Bíblia, porque eu não quero morrer agora, eu quero fazer mais para a tua obra. Eu quero me doar mais para a tua obra. E diz o testemunho que quando aqueles homens reviram as caixas, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, o coração dele está bem pequenininho, dizendo: pronto, Senhor, é aqui que acaba a missão, é aqui que finda a missão. E ele está agora com o coração acelerado, quando de repente aqueles homens chegam no carro e diz assim para ele com o passaporte: você vai para onde mesmo? Ele diz: Polônia, Varsóvia. Aqueles homens carimba e diz assim: vá com pressa, antes que essas tomates, pepinos e melões apodreçam. Aleluia! Eles não viram Bíblias, eles viram tomates, pepinos, melões, mas não enxergaram que era a Bíblia. Quem faz isso é Deus, que trabalha a favor da sua obra. Agora é preciso que alguém se levante. O anjo chega para Filipe e diz assim: levanta-te, desce para o caminho que dá para o sul, o caminho de Gaza que está deserto. Repita comigo assim: caminho de Gaza que está deserto. Agora repete comigo: fazer missões é deserto. Porque muitas vezes não se vê o recurso que você precisa ter. Muitas vezes não tem mãos que você precisa ver sendo estendida. Mas eu quero dizer: Deus vai te honrar na última hora. Quem recebe aqui essa palavra? Para quem faz missões, não precisa se preocupar. Deus, Ele tem o seu bom tesouro e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Aleluia. Levanta-te, desce para o caminho do sul, o caminho de Gaza que está deserto, desce, aleluia. E ele agora vai descendo. Eu acho lindo que o anjo dá o itinerário
o anjo dá o endereço, o anjo dá o mapeamento. Sabe o que é lindo, irmãos? Vai fazer missões? Tenha um mapa, tenha, aleluia, uma visão. Aleluia, antes quando eu era jovem, a gente evangelizava muito e a gente fazia um mapeamento no bairro. Evangelizamos no domingo uma rua, 2, 3, já íamos para outra, mapeamento. Tinha uma visão, tinha um avanço para fazer. E é assim, o anjo começa agora a dar um itinerário, porque o encontro ia acontecer. Lá vem agora o etíope no carro. Aquele eunuco voltando de Jerusalém. Diga comigo assim: Deus marca encontro. Sabe o que eu acho lindo? O texto vai dizer, quando o anjo diz a Filipe: levanta-te. Ele não demora, ele se levanta na mesma hora. Ele se levanta no mesmo instante. O que é isso, pastor? Obediência. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: tem obediência para fazer missões. Seja obediente à voz de Deus. Um certo dia o irmão estava orando de madrugada e ele disse que de repente ele ouviu a voz de Deus dizendo: abra a porta, vá na esquina e grite na frente daquele condomínio: nada está perdido, existe solução, Jesus te ama. Aquele homem olhou para o relógio, aquele irmão, e disse: Senhor, é 2 horas da manhã. Se eu for para frente desse prédio, para esse condomínio que o Senhor está mostrando, e desse grito, vão me chamar de doido, vão me prender. Aí Deus diz assim: você está disposto a fazer minha obra? Você está disposto a fazer a minha obra, a ganhar almas? Então se levanta e vai. Ele se levantou, abriu a porta, foi até a frente do prédio, levantou a cabeça e disse assim: nada está perdido, existe esperança, Jesus te ama. E quando ele terminou, Jesus disse para ele assim: agora espere, senta aí na calçada e espere. E ele: está certo, sentou, ficou esperando. 10 minutos depois, desceu um rapaz chorando, chorava, soluçava, chorando. Abraçou-se aquele irmão e disse: eu estava lá na cobertura, pronto para dar cabo da minha vida, para pular. E antes de pular, olhei para o céu e disse: Deus, se tu existes de verdade, então não deixa eu me perder agora. Fala comigo. E o Senhor chegou de repente. Aquele homem caiu de joelhos chorando, irmãos. Aceitou Jesus Cristo como o Salvador da sua alma. Sabe por quê? Alguém resolveu se levantar. E hoje Deus está dizendo: levante-se, porque eu quero usar você. Levante-se, porque é você que eu quero usar. Ezequiel capítulo 22, o verso 30, nos chama a atenção. E é muito triste ver Deus dizendo aquilo, Deus dizendo assim: eu procurei. Deus procurou, porque, pastor, estava escasso, não tinha ninguém, estava difícil. E Deus vai dizendo: eu procurei um homem. Não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 10, não foi 100, um homem, apenas um, que estivesse na brecha, para clamar, interceder por essa nação, e não encontrei. Você pode botar a mão no coração e dizer assim, as palavras do profeta Isaías: eis-me aqui, aleluia, envia-me a mim. Porque os céus ainda hoje está sendo liberada aquela voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu lembro, irmãos, eu com 14 anos de idade já servia a Deus. Jesus me pegou logo cedo, logo novinho, e eu aceitei Cristo como Salvador. E eu lembro que tinha um rapaz lá perto de casa que era mendigo. Ele fumou tanta droga, usou tanta droga, que ele enlouqueceu, ficou na rua jogado. O povo dava uma comida assim a ele magro, uma vida escassa, deplorável, ali ao relento. E eu orava, dizendo: Senhor, a tua palavra diz que nem os loucos errarão. Nem os loucos errarão. Eu não sabia o nome dele, mas o povo chamava ele de Binho. E aí eu dizia: Jesus, salva Binho,
Eu passava, via ele no chão caído, as moscas sobrevoando ele, e eu dizia: Senhor, salva Binho, salva Binho. 14 anos eu orando: Jesus, salva Binho. E aí Jesus disse assim para minha oração: vou salvar Binho, você vai ser o instrumento, porque ninguém vai falar com ele, tem ele como doido. Eu disse: Senhor, o Senhor está falando comigo? Deus disse: vá, fale. Irmãos, naquele dia, para quem viu a cena, me chamou de doido. Disse: esse menino aí é doido. Porque eu parei, eu fiz uma prova: Senhor, ele não para ninguém, ele não escuta ninguém. Mas se o Senhor está mandando, quando eu dizer assim, Binho, que levanta a mão, faz ele parar. Naquele momento, irmãos, quando eu mandei o rapaz parar, disse: Binho, ele parou. E eu disse para ele: Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. E Ele quer salvar você. Irmãos, eu vi aqui no cantinho dos olhos a lágrima escorrendo. E eu perguntei a ele: Binho, tu queres aceitar Jesus como Salvador? Ele balançou a cabeça, irmãos. O Espírito Santo na hora fez com que a mente dele viesse ao raciocínio. E ele fez assim, eu orei por ele. Ele de olhos fechados. E eu vi que o Espírito Santo estava trabalhando. Depois da oração, dei a paz. E ele nos papelões caiu ali e tornou a dormir. E eu saí alegre e ao mesmo tempo triste. Porque, moço, não tinha dinheiro, não podia ajudar, não podia comprar nenhuma sacola de pão para ele. E eu disse: Senhor, que situação difícil daquele homem. Sabe o que aconteceu no outro dia, irmãos? Sabe o que aconteceu? A notícia correu dizendo: Binho foi encontrado morto. Eu chorei e o Espírito Santo disse para mim: se alegre, porque eu recebi ele na eternidade. Deus quer que apenas você se levante. Deus quer que você se erga, que você se levante para fazer missões. Se você ler o texto, você vai ver que no mesmo momento Filipe se levantou e foi. Sabe o que eu acho lindo? Que além do anjo falar, o Espírito falou com Filipe. Quem falou com Filipe, pastor Alexandre? O Espírito Santo, dizendo assim: aproxima-te desse carro. E ele se aproximou. E quando ele se aproximou, o texto vai dizer que ele foi correndo. Repita comigo: ele foi correndo. Está aqui no texto, ele correu. O que é isso, pastor? Deus tem pressa para missões. Você pode tocar no seu irmão com muito respeito e dizer para ele assim: Deus tem pressa na tua chamada, naquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Deus tem pressa, Deus tem pressa. A Bíblia diz que quando ele chegou, ele foi estratégico, irmãos. Quando ele chegou perto do carro, ele observou todo o cenário. Aquele homem ali, lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, foi levado como ovelha ao matadouro. Ali o servo sofredor, lendo aquela passagem, sem entender nada. E Filipe aborda dizendo assim: entendes tu que lês? E ele diz assim: como entenderei, se não há quem me explique? Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus está de olho em você. Aleluia. Deus vai fazer um movimento tão grande dentro da tua casa. Deus vai fazer um movimento tão grande dentro da tua família. Porque existem 3 maneiras de fazer missões. Missões se faz pelo joelho que ora. Você está orando: salva Jesus, salva ele, salva o meu filho, salva o meu esposo, salva a minha família. Jesus está dizendo: eu vou salvar. A irmã que está aqui, fica de pé aqui. Isso é você mesmo, fica de pé. Jesus está dizendo assim: descansa o teu coração, porque eu quebro o coração. Eu vou trazer o homem, eu vou trazer a terra para a minha presença. Descansa e vê como eu vou fazer. Quem crê que Deus está falando aqui nesta noite, irmãos? A hora é de Deus, o tempo é de Deus, o momento é de Deus. E o texto vai dizer, meus irmãos, que missões se faz pelos joelhos que oram, as mãos que contribuem e os pés que vão. Diga comigo: joelhos que ora, mão que contribui e o pé que vai.
Oh, glória, glória a Deus. Te prepara, te prepara. A Bíblia diz que Deus abre oportunidades para missionários. Naquele instante, o eunuco fez questão de dizer: sobe, sobe no carro, assenta-te. E uma coisa importantíssima, irmãos, que eu percebo, que é de inteira importância para um missionário: conhecer a Escritura. Diga comigo assim: conhecer bem a palavra. Você sabia que uma criança muçulmana, escuta isso aqui, uma criança muçulmana, aos 5 anos de idade, ela já é ensinada a ler o Alcorão. Escuta isso aí, 5 anos de idade. 5. Aos 12 anos de idade, quantos anos? Ela já é obrigada a conhecer todo o Alcorão, de capa a capa. Tem pessoas que não conhecem nem o livro de Mateus completo. A Bíblia diz que quando aquele homem com dúvida perguntou se aquele texto falava do homem, do escritor, de quem falava o texto, a Bíblia diz que Filipe abriu a boca e expôs toda a Escritura acerca de Cristo. Um missionário, ele conhece bem a palavra de Deus. Ele maneja bem a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode apontar para o seu irmão e dizer assim: Deus vai usar você. Pastor Jailson, quando eu subi nesse altar aqui, o Espírito Santo falou no meu coração. Aleluia. A tua história foi árdua, foi difícil. O Senhor está aqui hoje, só Deus e o Senhor sabe o que o Senhor passou. E o Senhor manda te dizer assim nesta noite: assim como Ezequiel foi levado para um vale cheio de ossos secos, e ali ele foi profeta, e profetizou no meio daquele vale cheio de ossos, e se pôs em pé um exército grande e extremo. O Senhor manda te dizer: te prepara, porque quando eu estava sentado aqui, eu vi essas cadeiras cheias de obreiros. Quando eu estava sentado aqui, eu vi a igreja cheia de pessoas. O Senhor está dizendo assim: haverá um grande, grande crescimento. Descansa o teu coração. E aqui em Recife é apenas um tempo dentro de um tempo. O Senhor está dizendo assim: a obra vai florir, vai crescer, vai avançar, vai prosperar, vai progredir. E depois eu te levo para o outro lado, diz o Senhor. Porque tu és missionário. Um exército grande e extremo se levantará. Quem crê que Deus está falando aqui? Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: eu estou aqui na demissão, fazendo história. Você pode dizer: eu estou aqui na demissão, cavando poço, mas a água já está jorrando, e Deus vai mandar os sedentos para beber. Quem acredita naquilo que Deus está falando aqui nesta noite? A Bíblia diz, meus irmãos, que o eunuco, aquele homem abriu o coração, aceitou a Cristo como Salvador. Ele viu a água e disse: o que impede de ser batizado? Filipe disse: é lícito crer de coração. Ele disse: eu creio. Parou o carro. Aquele homem foi batizado. E de repente, diga comigo, de repente, Deus arrebatou Filipe. E ele já se encontrou numa cidade chamada Azoto. Eita Deus. Diga comigo, Deus tem pressa. Não tinha avião para Filipe ir, não tinha carro avançado para Filipe ir. O Espírito Santo, na sua cooperação com missão, pega Filipe e arrebata, e ele já é encontrado em outro lugar. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus conta com você para a obra dele. Os olhos de Deus estão sobre você. Deus está dizendo: eu quero usar você. É você que eu quero usar. Aleluia. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, a palavra ide está no imperativo, é uma ordem. Diga assim comigo: Deus
me ordenou: faça missões. Aleluia, faça missões. Faz me lembrar de um missionário, escuta isso aí, que foi pego pela União Soviética e prenderam aquele missionário brasileiro e colocaram ele numa corte. Disse assim: olha, tu vai passar por uma votação. Se você sobreviver à votação, você volta para o Brasil. Se você não sobreviver, você vai ser executado aqui. E aí naquela corte pegaram 2 papéis, pastores, 2 papéis. E era para botar o nome absolvido e condenado. Absolvido e condenado. Era para botar no papel, amassar, botar ali naquela bandeja. O papel que ele pegasse era a sentença. Se fosse absolvido, ele voltava para o Brasil. Se fosse condenado, ele morria ali. Mas sendo que na hora de botar os 2 papéis, botaram o missionário Daniele condenado e condenado. Para ele morrer. Para ele morrer. Fizeram isso. Juntaram pessoas, uma multidão para assistir. Mas antes do pastor pegar o papel, quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Deus disse para o pastor assim: pegue o papel, sem demora, não abra, bote na boca e engula. Deus bradou e disse: pegue o papel, bote na boca e engula. Naquele momento, irmãos, o pastor não teve demora, pegou o papel e engoliu. Aqueles homens gritaram desesperados: não, rapaz, não é para engolir. Não. Ele disse: calma, calma. Se eu engolir o papel de absolvido, liberado, o condenado vai estar aí. Abre o outro. Deus dá sabedoria ou não dá, irmãos? Quando abriu o outro, estava lá condenado. Ele disse: então eu engoli absolvido, eu posso voltar para o Brasil. Deus cuida daquele que faz missões. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Quantos podem